Nada como montar a árvore de Natal. Esse momento mágico do ano em que você desencaixota o pinheirinho e faz aquela bagunça decorando a casa toda para as festas. Mas, de repente, você começa a pensar: por que raios eu tô pendurando bolas no pinheiro? E esses outros enfeites? Não faz sentido. E por que raios a gente põe luzes na árvore? Olá, meu nome é Ana Pitol, eu sou historiadora e quero te dizer que se sua mente inquieta já fez essa ou outras perguntas, esse vídeo é para você. Vamos comigo conhecer a origem da árvore de Natal. Eu quero começar esse vídeo propondo para você um exercício que eu sempre gostei de fazer com os meus alunos, um exercício de imaginação, tá? Então, eu quero que você imagine uma imagem típica do inverno no hemisfério norte. Imagine a neve branca cobrindo tudo, as árvores completamente secas, totalmente sem folhas e escuro. Isso mesmo, sabe? Tipo, noite mesmo. Então, imagina que lá pelas 4:30 da tarde as coisas já estão escuras como se fossem 9 horas da noite no Brasil. Sei lá. É nesse cenário gelado e escuro que surge a celebração do Natal. Pelo menos a celebração do Natal como nós conhecemos hoje. Eu sei que você sempre associou o Natal com o nascimento de Cristo, e Cristo nasceu no Oriente Médio, num ambiente que não tem nada a ver com isso, né? Mas as festas que deram origem aos símbolos natalinos, e aqui eu vou falar especificamente da árvore de Natal, né? Estão ligadas a rituais de solstício de inverno que aconteciam desde a antiguidade. O solstício de inverno é um momento em que uma determinada região da Terra recebe os raios solares de forma mais inclinada, fazendo com que nessa região os dias se tornem mais curtos, se tenha menos luz solar e, por consequência, menos calor. No hemisfério norte, isso acontece ou no dia 20 ou no dia 21 de dezembro. Se vocês olharem com atenção essa imagem, vocês estão vendo aí, vocês vão ver que a região norte do planeta, olhem, procurem ali o Nzinho, né? Ela tá mais distante, né? E, consequentemente, recebendo menos calor. É isso que a torna tão gelada. Esse é o início do inverno. Mas o que é que tudo isso tem a ver com a nossa querida árvore de Natal? Tem tudo a ver, tá? Vamos lá. Eu preciso que você use a sua imaginação de novo, tá? Para ficar mais claro para você entender. Agora, vamos voltar no tempo, vamos voltar no passado. Imagina viver no passado, alguns séculos atrás, em um território em que as temperaturas podem alcançar até menos 50 graus. Se a gente estiver falando, sei lá, de Sibéria, por exemplo, né? Algumas regiões do Canadá, menos 20, menos 30, menos 40. Imagine que dentro da sua casa você não tem sistema de aquecimento, você não tem luz elétrica, você não tem água encanada, aquecida, né? Tudo branco lá fora, tudo morto lá fora, né? As plantas cobertas pela neve. Imagine isso. Sim, a sobrevivência humana nessas regiões no passado foi extremamente difícil. E para quem
os nossos ancestrais, né, pediam ajuda? Claro, para os únicos que podiam ajudá-los, né, os deuses. Quando o inverno chegava e tudo ficava assim escuro, era preciso invocar todos os deuses relacionados à luz, para que o sol não se apagasse, para que a luz retornasse na primavera e que a natureza renascesse. Gregos, romanos, germânicos, para citar só alguns povos, né, faziam isso. Os gregos celebravam no solstício de inverno a derrota de Cronos por Zeus, né? Para fazer essa celebração, eles decoravam árvores com flores e ervas em honra ao maior dos deuses do Olimpo. Já os romanos celebravam a Saturnália, entre outras festas. A Saturnália começava no dia 17 de dezembro e se estendia até depois do solstício de inverno, até o dia 23 de dezembro. Para a festa, prédios públicos e as casas dos patrícios, né, residências privadas, ganhavam árvores decoradas com velas e pequenos presentes. Durante a Saturnália, enquanto ocorria a Saturnália, ocorriam também festas menores, entre elas uma festa chamada Sigilária, ou Festa das Bonecas. Nessa festa, brinquedos eram distribuídos para as crianças. Entre os povos que viviam no norte europeu, os povos de origem germânica, as celebrações a Odin ocorriam nesse período. As árvores eram decoradas para afastar os maus espíritos, né? E para honrar o grande deus da luz da mitologia nórdica. Como as árvores eram decoradas, maçãs eram penduradas em pinheiros para agradecer pela fertilidade das colheitas, né? E pedir que as próximas fossem também férteis. E além das maçãs, pequenos bolos doces e velas eram também utilizados para decorar essas árvores. Você já deve ter conseguido começar a perceber a presença de alguns elementos natalinos nessas festas, né? Os enfeites das árvores, os presentes, as luzes, né? E além disso, o que todas essas celebrações tinham em comum era exatamente o fato de que em todas elas os deuses eram homenageados através de árvores enfeitadas. E a árvore, em geral, sempre do mesmo tipo, né? Árvores como o pinheiro. As únicas que conseguiam se manter vivas todas estavam, né? Mas verdes, né? Em meio a esse rigor tenebroso do inverno do hemisfério norte. A cor verde, ela é associada à esperança em muitas tradições, em muitas culturas. Aqui, no hemisfério norte, no meio do inverno, onde todas as outras árvores perdem suas folhas, isso é muito nítido, né? O pinheiro é um símbolo de sobrevivência e de esperança de que, passado o inverno, tanto o verde das plantas como o sol voltarão. Então, olha só, para você ver onde estou querendo chegar. Nós já temos aqui várias celebrações com árvores decoradas, né? Mas e o Natal, e Jesus Cristo, e enfim, como é que essas coisas todas se juntam para formar o Natal do jeito que a gente celebra hoje, né? Foi só um pulinho, né, de alguns séculos, um pulinho bem grande, né? Alguns séculos de cristianização para que esses povos e os rituais deles fossem incorporados, misturados ao cristianismo. Embora a igreja visse a árvore como um símbolo claramente pagão, porque ligado a essas festas, né, em honra a esses deuses, e em muitos lugares ela tenha sido combatida, essas tradições tenham sido combatidas, boa parte do clero católico sabia que não tinha como eliminar todos esses traços culturais. Então, naturalmente, essas festas tradicionais, ancestrais,
caminharam alguns dias do solstício para se encontrar com o Natal, que foi instituído pela Igreja Católica no dia 25 de dezembro, em substituição ao deus, a festa do deus romano Saturno. Substituir uma festa por outra era uma maneira fácil de realizar a catequese, né, sobre o Natal e fazer com que as pessoas deixassem aos poucos de cultuar os seus antigos deuses, né, esses deuses ligados ao paganismo, e passassem a cultuar Jesus e celebrar Jesus e o seu nascimento. A festa em honra a Saturno era uma festa também em celebração ao imperador romano. Saturno representava o Sol, fonte de poder, né? E fonte do poder do imperador. Jesus passa a ser apresentado pela Igreja Católica mais ou menos com o mesmo discurso, né? Fonte do Sol, um Sol metafórico aqui, né? Um Sol da justiça. Jesus seria aquele que veio trazer luz a toda a humanidade que estava, então, imersa nas trevas do pecado. A árvore, então, as árvores, né, dedicadas a Saturno, agora faziam parte do Natal cristão, desse Natal que celebra o nascimento de Jesus. Mas essa associação aconteceu também por outros meios. O pinheiro natalino, que a gente põe hoje na sala da nossa casa, né, que a gente conhece hoje, do jeito que a gente conhece hoje, ele é uma obra construída principalmente nas regiões onde é a atual Alemanha. Lá, mais do que um símbolo do Natal ou do cristianismo ou de qualquer outra coisa, ele é um símbolo também nacional. Ali, nessa região, os cultos ancestrais a Odin, depois da cristianização dos povos germânicos, eles vão se misturar com as crenças cristãs. E eles vão dar origem a festas populares, que não eram reconhecidas oficialmente pelo calendário da Igreja Católica, mas eram liberadas pelo clero, porque o clero via essas festas como uma forma de cristianismo das pessoas simples, né? Então elas eram festas inicialmente vistas como festas inofensivas. A véspera de Natal, dia 24, passou a ser a celebração em honra a Adão e Eva. Adão e Eva honrados, então, como os pais da humanidade. Adão e Eva. Tá? E tipo, o que isso tem a ver com a árvore e Natal? A árvore, decorada com as maçãs, agora ela era uma representação da árvore do bem e do mal colocada no Éden por Deus. Além de montar a árvore, né, eram executadas ao redor dessa árvore decorada peças teatrais, representando a passagem do Gênesis, danças, seguindo mais ou menos o ritual que se fazia a Odin. As decorações, né, eram extremamente simples, mas se a gente pensar bem, elas eram carregadas de muitos significados, né? A maçã representava a fruta do pecado na festa de Adão e Eva, mas ela era também um símbolo da fecundidade que se pedia aos deuses, né? E se agradecia também, né? Porque afinal essas maçãs pertenciam à colheita anterior, né? Que já tinha sido celebrada no outono. Pães, doces, os biscoitos como o gingerbread, né? O biscoitinho de gengibre. Gingy, cut it out! You're really giving me the creeps! Oh, come on, I was just teasing. Come here, you. Gingy, I couldn't stay mad at you. Né? Eram também colocados na árvore. Isso tanto como uma forma de oferenda, quanto depois algo que podia ser distribuído às crianças. E aí tornou-se comum que daí na celebração de São Nicolau, no dia 26, as crianças pudessem comer os enfeites da árvore, né? E essa ideia de que São Nicolau trazia lembranças para as crianças começa com essa associação, né? Não sei se começa, mas está ligado diretamente a essa associação. E a gente não pode esquecer de um outro elemento central, né, nessas decorações, que são as velas. Não tenho ideia de como eles colocavam velas de verdade numa árvore
sem, enfim, o troço se incendiar. Acredito que volta e meia se incendiasse mesmo. Mas, enfim, de alguma forma isso devia ser feito, né? Mas as velas eram muito importantes, porque a gente tá falando de, lembre, um território que tem pouca luz nesse período, né? A luz do dia vai embora muito rapidamente, né? E a escuridão demora muito para acabar. Então, as luzes, elas são um símbolo de esperança, e a Igreja Católica logo adotou também esse símbolo, né? Porque a luz remete diretamente ao discurso de que Jesus é a luz do mundo. Mas e oficialmente, né? Como é que esses símbolos eram vistos pela Igreja Católica? A Igreja, ela oscilava entre aceitar ou não esses símbolos, e até a gente chegar na Reforma Protestante, todas as transformações que a Contra-Reforma trouxe, não havia bem ainda uma unificação com relação ao que se fazer com esses símbolos. Então, em alguns lugares, alguns bispos baniam esses símbolos, viam neles uma ameaça demoníaca, né? Uma ameaça à cristianização, enquanto em outros eles eram permitidos. Mas isso não se tratava apenas da árvore ou dos símbolos, né? Que vinham com ela. A própria celebração do Natal demorou para se tornar um rito importante dentro da Igreja Católica, que via essa festa como uma festa menor, né? Tipo, não era uma festa tão importante. A festa da Páscoa, sim, era o grande rito, né? E tinha o fato de que os elementos pagãos que foram sendo incorporados à festa do Natal, naturalmente, né, tornavam ainda mais difícil a aceitação pela igreja, porque aceitar esses símbolos, aceitar a celebração do Natal com todos esses símbolos, podia ser um risco à doutrina. A Reforma Protestante contribuiu para solidificar a celebração do Natal entre os católicos, mas isso se deve principalmente aos protestantes. Lutero defendia a celebração do Natal e os símbolos como a árvore, né? Porque isso não era um símbolo apenas do Natal, mas um símbolo também da Alemanha. Só cuidado aqui que a Alemanha, como país, com fronteiras definidas, não existia ainda nesse período da Reforma Protestante. Então eu estou falando de uma região que tem características e costumes comuns e onde era extremamente comum a presença da árvore, tá? Por isso é tão fácil, né, é tão natural que o Lutero incorpore isso dentro da doutrina dele. Já outros protestantes, como por exemplo os puritanos, execravam a árvore e outros símbolos natalinos, né? A própria festa do Natal como símbolo do paganismo, e também porque a maneira como o Natal era celebrado popularmente, com bebida, com danças, com peças de teatro, né? Tudo isso eram práticas condenadas como excesso pelo puritanismo. Então vejam que não há uma unidade sobre a comemoração do Natal, mesmo entre os cristãos, né? E como é que a árvore de Natal veio parar dentro das casas? Porque eu não sei se eu tinha falado isso já para vocês, mas até agora, eu acho que eu não deixei claro, mas até agora a gente estava falando de árvores montadas em espaços públicos, porque eram árvores montadas para rituais coletivos, né? Então, a comunidade se reunia, decorava a árvore, cultuava, seja lá quem fosse, dançava, atuava, tudo isso coletivamente. Então, numa praça, quando a árvore foi adotada pela igreja, na frente da igreja, as associações de comerciantes montavam suas árvores de Natal, né, em algum ponto da cidade, mas sempre em espaços públicos, né? E hoje a gente tem as árvores em espaços públicos, mas cada um monta a sua árvore de Natal dentro da sua casa, né?
A árvore foi trazida para dentro de casa por dois motivos, né? Nas regiões de influência luterana, isso aconteceu naturalmente porque dentro do luteranismo o Natal passou a ser uma festa familiar, uma festa não mais celebrada com toda a comunidade, num único rito, mas algo familiar, dentro de casa. Mas no século XIX, com o desenvolvimento da burguesia industrial e a expansão da industrialização, a gente vai ter de fato, essa transformação da árvore num bem privado, né? Num bem de consumo e num bem de consumo privado. A gente sabe que a burguesia industrial, ela vai desenvolver uma série de mudanças, né? Na maneira de se comportar, né? Uma dessas grandes mudanças vai ser relativa às casas, ao espaço doméstico, né? Os burgueses ricos têm casas com cômodos separados para os diferentes membros da família, né? E para as diferentes atividades familiares. Diferente das camadas populares que tinham casas de um único cômodo ou dois cômodos, enfim, todo mundo fazia tudo meio junto, num espaço meio apertado. Na casa dos burgueses, você vai ter um cômodo que é a sala, né? A sala onde você vai receber pessoas, né? A sala onde você vai exercer essa sociabilidade, né? Vai se mostrar mesmo diante das pessoas, vai mostrar o que você tem diante das pessoas, a riqueza, a importância da sua família, né? E é nesse espaço que é colocada a árvore de Natal. E tem que ter espaço, viu, gente? Tem que ter espaço, porque no Brasil a gente monta árvore artificial e mesmo as nossas árvores artificiais grandes, elas não são tão grandes quanto as naturais. E a gente não sabe o tamanho de uma bichinha dessa até a gente pôr uma dessa dentro de casa. Dá uma olhada. Então, uma sala grande, uma árvore grande na sua sala grande vai se tornando um símbolo de status, né? E como essas camadas mais populares vão copiando, né, o que a burguesia faz, né, esse elite faz, as pessoas vão dando um jeito de trazer a árvore para dentro da sua casa também, mesmo que ela seja apertadinha. Então, olha essa imagem, né? Você tem uma árvore pendurada no teto, porque tem um bebezinho nessa imagem, então não dá para deixar essa árvore no chão, não tem muito espaço, dá pra ver, né? Hoje fica aí como uma dica para quem é mãe, pai de gatos. Né? Pendure a árvore no teto e você vai poder ter sua árvore de Natal tranquilamente. Esse símbolo de status, a árvore como símbolo de status, isso fica bem claro nessa outra imagem aqui, onde você tem várias famílias burguesas reunidas celebrando o Natal, e você tem várias árvores de Natal. Provavelmente cada árvore de Natal pertence a uma família, então é meio que uma exibição de quem tem a árvore de Natal maior, mais bonita, mais decorada. Então, tudo bem, nessa altura você já deve ter entendido que a árvore, o pinheiro, está diretamente ligado a essa ideia do inverno no hemisfério norte, e aí você deve estar pensando como é que esse pinheiro que tem na sua sala, né, chegou aí, no Brasil, onde agora talvez a temperatura esteja em torno de, sei lá, 38 graus, né? Escreve aí nos comentários em que cidade você está e a temperatura que está aí agora. Se você está no verão, provavelmente, né, a coisa tá por aí. Vamos lá, o cristianismo é um fenômeno mundial, né? Então, o Natal, como uma festa cristã, ele acaba se espalhando mundialmente, certo? Então, assim, hoje montam-se árvores de Natal, celebra-se o Natal no mundo todo, não todas as pessoas, existem religiões, né? E mesmo entre os cristãos, celebra-se em momentos diferentes.
Mas isso não se deve apenas a uma questão religiosa. A árvore, não estou falando da celebração do Natal, mas a árvore estar em vários lugares do mundo hoje não se deve apenas a uma questão religiosa. Eu acho que a gente pode dizer que isso se deve muito mais ao fato de que a árvore se tornou um fetiche de consumo, né? Então, a gente tem um movimento impulsionado primeiramente pela industrialização inglesa, os ingleses no 19, né? E depois, né, na sequência, eles desovavam seus produtos onde eles conseguissem, né? E muitas vezes esses produtos não faziam sentido nenhum para as pessoas que estavam nos lugares em que os produtos chegavam. Mas como aquilo era uma coisa exótica, diferente, que vinha de um lugar distante, né? Toda a questão do poderio inglês, enfim, as elites locais compravam e isso acabava contribuindo para popularizar esses elementos entre as outras camadas da sociedade também. E depois que a Inglaterra vai deixando esse espaço de grande potência, né, os Estados Unidos vai assumindo esse espaço e o processo é muito parecido. E nos Estados Unidos, a gente sabe que o Natal é toda uma pira gigantesca, né? É onde se celebra um dos maiores natais do mundo em termos de eventos e símbolos. Então a gente tem a árvore gigante do Rockefeller Center. A gente tem as paradas natalinas que começam, na verdade, desde o Thanksgiving, né? A parada da Macy's. A gente tem aqueles espetáculos com as Rockets, né? Que são aquelas menininhas que dançam jogando as pernas pra cima, enfim. Jogando as pernas pra cima. Enfim, é o maior Natal do mundo. E o que os Estados Unidos consome, né? O que ele vende, todo mundo quer consumir. Então, a gente tem árvore de Natal hoje em todos os lugares do mundo. Independente de ser inverno, verão, o pinheirinho está lá com suas bolinhas, né? E com a imagem do Papai Noel sempre acompanhando. E a gente recebe todas essas tradições culturais e as incorpora mesmo que não estejam diretamente ligadas à celebração religiosa do Natal e nem tenham muito a ver com o nosso ambiente externo. Além disso, em cada lugar, esses símbolos vão se transformando e vão ganhando seus sentidos próprios. A árvore de Natal hoje é mundial e continua sendo um símbolo de luz e esperança no amanhã, independente do hemisfério em que estamos.